Oi, gente, tudo bem? Esse é o segundo vídeo do projeto Cultura nas Redes 2, a apresentação do meu livro. E ele chegou, finalmente, ele chegou físico na minha casa. E eu vou levar alguns para vender no dia do lançamento presencial, que é aqui em Caxias, onde eu moro, no Lira de Ouro, às 5 horas da tarde. E ele já foi lançado nas lojas virtuais, como Submarino, Lojas Americanas, a própria editora Viseu e também na Amazon. Então, ele chegou bem aqui, todo bonitinho, a capa, a contracapa, a minha fotinho de autora. Eu vim apresentar ele hoje pra vocês, dizer o que ele significa pra mim, como que ele surgiu, né, como que ele aconteceu. Eu comecei a escrever quando eu tinha uns 19 anos, que eu tinha ido pra uma aula de teatro, né, eu sempre gostei muito. Desde os 15 anos eu procuro cursos de artes cênicas e essas coisas, porque é uma coisa que sempre me atraiu. Eu sempre tive muita coisa para expressar e achava que o teatro podia me dar essa sensação de, estou em casa, aqui é o meu lugar, sabe? Então eu tinha me inscrito num curso com a Tulani e nesse primeiro dia, em 2019, a gente tinha uma aula e só eu fui. E ela fez uma aula que foi muito interessante, assim, de expressão corporal, de botar pra fora, de criar ali naquele momento mesmo, improvisar, pra saber o que eu tinha, né, pra trazer pra aquele espaço. A gente criou muita coisa, surgiam muitas frases, muitas falas e expressões que ela me estimulou a começar a escrever. Ela perguntava se eu escrevia, eu disse que não. E então eu comecei, depois disso, tudo que eu sentia eu botava no papel. Quando eu estava triste, quando eu estava angustiada, quando eu tinha ansiedade, ou até quando eu estava feliz também. Me trazia uma carga para poder botar no papel, mas era meio como um desabafo. Eu nunca imaginei naquela época que seria uma coisa maior. Era uma coisa para mim. Eu jamais ia querer que alguém lesse as coisas que eu escrevi. E depois de um tempo, quando passava aquela energia, aquele sentimento, eu pegava o meu caderno e lia as coisas que eu tinha escrito naquele momento. E eu comecei a gostar das coisas. Tinha uma pulguinha atrás da minha orelha que falava sobre... Por que isso não dá pra alguém ler? Sabe? Será que tá bom mesmo? Eu acho que tá bom. Mas pode ser porque eu escrevi. Será que alguém também vai achar bom? E começou a surgir essa ideia de, eu podia juntar tudo e fazer um livro. Eu ia deixando pra depois e achava que isso era uma ideia mais pra frente. Mais pra frente a gente vê essa questão de lançar um livro, de como é que funciona. E comecei a assistir vídeos de autores, de processo de criação, de como que funciona, a revisão, o design da capa e todos os processos que tem que ter para publicar esse livro. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Você tem que ir atrás de uma editora de confiança, né? Porque eu consigo imaginar o tanto de gente que confia numa editora, porque geralmente quando você não é conhecido, você tem que pagar para publicar o seu livro, se você quer muito. Ou você é um autor independente, de fato tem os seus gastos. É muito bom estudar essas questões. Eu escolhi a editora Viseu porque ela me apareceu, assim. Sempre me aparecia o marketing de, você tem alguma coisa para publicar, um texto seu, manda pra gente revisar e ver se é possível transformar o seu sonho em realidade. Eu tinha acabado de passar por uma cirurgia, estava trabalhando e vi a possibilidade de conseguir juntar um dinheiro para realizar esse sonho que eu queria, né? A cirurgia foi um cisto do ovário que rompeu e eu passei por um sufoco muito rápido. Foi muito emergencial aquela situação e eu pensei, nossa, eu podia ter morrido. Então eu quero realizar esse sonho agora, né? Se eu posso fazer isso, então eu decidi fazer. Foi quase um processo de 1 ano e tá nas minhas mãos e eu poder mostrar pra vocês, sabe? E aí eu evitava falar pras pessoas que eu tava no processo de publicar um livro, porque às vezes eu achava que nem era verdade, porque geralmente quando a gente é muito ansioso e demora demais aqueles processos, a gente começa a pensar em desastres que podem acontecer até aquilo se tornar real. E aparecia muita coisa na minha cabeça. Só que é possível. Por ser muito demorada, as pessoas não entenderem as etapas desse processo, que é a revisão o tempo inteiro, toda hora eles mandam um e-mail pra você, revisa de novo, tá tudo ok? Fizemos os apontamentos, tá tudo ok a revisão do revisor? Aí no final, de novo, você revisa tudo de novo pra ver se tá tudo ok. São muitas confirmações,
aprovação de capa, de designer, de foto, você escreve sinopse, você escreve prefácio, você escreve agradecimento. Tem muita coisa, tem muitas pessoas que vão estar tomando conta desse teu livro para transformar ele numa obra para ser publicada, melhor, agradável aos olhos, porque a gente às vezes só escreve. Essa capa foi a primeira que teve. O primeiro nome do livro foi Lembre-se de Sentir, com a ideia de você lembrar que você tem que sentir. Não dá pra viver no automático o tempo inteiro, de achar que nada tá tocando em você, nada te comove, que as coisas, elas são rápidas. Você acorda de manhã numa segunda, você vai trabalhar, você volta pra casa, você faz comida e você dorme. Estar no automático é uma coisa que me trazia muito sofrimento, porque eu não sentia a minha vida passando. Não sentia que eu estava vivendo ela da forma que eu mais queria. Só existia. E aí acordava, levantava, fazia o que tinha que fazer, obrigações e voltava pra casa. E isso é uma coisa que vai matando a gente aos pouquinhos. Então lembrar de sentir, lembrar que a gente é ser humano e que a gente tem que conversar, que a gente tem que amar, mesmo que não seja correspondido, a gente tem que falar sobre nossos sentimentos e não ficar negando eles, como se fôssemos robôs que só olhamos pra frente. Então eu queria que o nome fosse Lembre-se de Sentir. Só que quando o designer criou a primeira capa e o nome estava errado, Lembre-se de Mim, eu achei um nome muito melhor do que o que eu tinha pensado. E eu decidi ficar com o erro mesmo. Então, a capa do meu livro ela é um erro. Eu comecei a pensar sobre Lembre-se de Mim. E sempre tive essa questão de... eu gosto de marcar as pessoas por quem eu passo, sabe? A vida é isso. Você encontra uma pessoa, ela sai da sua vida, às vezes retorna, às vezes não, e tá tudo bem. Você deixou um pouco de você com ela e ela um pouco dela com você. Então lembre-se de mim, mas lembre de uma maneira boa, de bons sentimentos, de boas lembranças que eu deixei na sua vida. E eu quero que elas lembrem da melhor parte da Letícia que elas puderam conhecer. É claro que tem gente que vai lembrar ruim, porque não dá pra ser bom pra todo mundo. Mas as pessoas que a gente passou pela vida e criamos relações, criamos afetos, eu quero que elas se lembrem de mim de uma forma boa. E também é uma forma de eu lembrar de mim do passado. Porque a Letícia do livro, que escreveu todas aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquelas vivências, não é a mesma de hoje. Então eu tenho que lembrar da do passado para entender como que eu cheguei até hoje, com os pensamentos que eu tenho. Mesmo que às vezes não se encaixam com os de antes. Mas eu tenho que respeitar essa pessoa que um dia existiu, essa pessoa que um dia fui eu. As pessoas perguntam muito se foi difícil escrever um livro. Como eu disse, eu não senti enquanto eu estava escrevendo. Ele é a junção de muitos textos que eu fui escrevendo sobre situações específicas que eu não especifico. Então, o mais fácil para mim foi escrever. O mais difícil foi publicar e ter essa sensação de que as pessoas iam ler e elas iam me enxergar de uma forma que eu nunca permiti a ninguém. Eu nunca permiti que alguém chegasse tão próximo de mim a ponto de saber meus pensamentos, meus sentimentos. Eu sou uma pessoa péssima para conversar sobre sentimentos. Eu tive que conviver com isso, de que pessoas que eu posso até não conhecer vão estar lendo uma parte de mim tão profunda. E eu não tenho controle sobre o que as pessoas vão achar. Achar que você sabe tudo o que eu penso só porque você leu o meu livro. O meu livro não é uma bibliografia, ele é só profundo. Eles são pensamentos que um dia eu tive. Talvez eu ainda tenha alguns. A arte não é nada mastigada, ela só tá lá pra você pensar sobre ela. É por isso que eu escrevi, pra você sentir acolhido e às vezes pensar que não tá sozinho. Às vezes a gente acha que tá afundado em uma grande loucura e às vezes a gente só queria fugir de nós mesmos, só que não dá. E eu sempre falava isso porque eu ficava angustiada com essa questão de as pessoas podem passar por mim, elas podem fugir de mim, mas eu não posso fugir de mim, eu não posso sair de mim e simplesmente desistir de me viver. Eu tenho que conviver com essa questão de aprender a lidar comigo. Eu não posso simplesmente achar que eu sou doida e fugir e fingir que eu não estou pensando o que eu estou pensando. Ser doida é bom, porque o que seria não ser? Talvez não seria uma coisa tão agradável que eu gostaria de ser. E tá tudo bem. No lançamento eu tô planejando
uma roda de leitura, que a Agnes, que escreveu a sinopse pra mim, teve essa ideia. E eu acho que vai ser um processo e um momento muito importante, muito legal, que eu vou poder falar sobre ele. Apresentar para as pessoas, falar um pouquinho sobre o que ele significa, como eu tô fazendo aqui, né? Só que presencialmente, olhando no olho, sentindo as pessoas lá do meu lado. É uma coisa importante, é uma coisa gostosa, é uma obra minha. Então eu tenho que dar valor a ela e respeitá-la. E eu fico feliz também porque é um sonho. Eu sei que eu fico falando sobre os pontos negativos e os medos que eu tenho, só que é uma coisa muito positiva. Eu gostei muito de ter escrito, eu gostei muito de ter publicado. Me eternizei, me materializei numa coisa. E tem o meu nome aqui, sabe? Eu gosto muito dessa sensação. Eu gosto muito dele ter existido, de eu não ter desistido no meio do processo. E eu também queria motivar muitas pessoas que tivessem coisas para falar, formas de se expressar, que sentem que precisam falar alguma coisa nesse mundo, seja para acolher, seja para alertar ou dar uma consciência, ou para as pessoas se identificarem. Então só bota para fora as coisas que você tem para falar, porque sempre vai ter alguém que quer ouvir. Não é se inferiorizando, achando que a gente não tá criando nada novo. Porque muitos pensamentos eu tive, só que eu não deixei eles influenciarem demais a ponto de me fazer parar. Agora, nesse momento do vídeo, eu vou trazer duas participações especiais para falar um pouco desse momento pré e pós-publicação do livro. A primeira pessoa que vai falar com vocês é a Agnes Sara, a pessoa quem escreveu a sinopse do meu livro e minha amiga pessoal. A Agnes participou de muitos momentos felizes e tristes que me deram uma criatividade genuína para poder escrever cada texto que está dentro do livro. E ela também foi a pessoa que leu antes de ser publicado e pôde me dar essa noção de como as pessoas iam receber essa obra. Oi, gente! Prazer, meu nome é Agnes Sara, tenho 23 anos, sou estudante de serviço social na FRJ, sou amiga da Letícia Abreu, autora do livro Lembre-se de Mim, e escrevi a sinopse do livro dela, parte de trás. Fiquei muito feliz por escrever a sinopse do livro e vou contar um pouquinho do processo da escrita da sinopse. Conheço a Letícia desde a graduação, do início, acho que vai fazer 4 anos já. E a gente sempre compartilhou muito sobre as nossas vivências, sabe? Seja no âmbito familiar, de amizades, sabe? A gente sempre conversou muito. Quem conhece a gente sabe que a gente fala pra caramba. E às vezes estava aquele turbilhão de sentimento, aquele turbilhão de informações. A gente não conseguia meio que botar tudo pra fora ou sistematizar. E aí ela escrevia. Sempre escreveu textos, pequenos parágrafos. Eu ficava, gente, essa menina tem um talento muito bacana. Fiquei muito feliz de poder participar do processo de escrita dela. Não sei de acompanhar os textos, o processo, a sistematização até a chegada do livro. Quando ela me pediu para escrever a sinopse, a gente estava no meio da pandemia, né? A gente estava um tempinho sem se ver. A FRJ parou, ela só voltou a funcionar remotamente depois de um tempo. Então, a gente estava um tempo sem se ver, e aí eu falei, cara, tem que escrever a sinopse, como que eu vou fazer isso? Passou um filme na minha cabeça, da gente pegando ônibus, das nossas conversas na Mureta da Urca, das nossas trocas de ideias. E aí eu falei, eu vou contar de como eu me sentia quando a gente conversava e como eu me sentia quando eu li os textos dela. Então a sinopse foi realmente um desabafo, tinha muito abraçada, me senti acolhida através das palavras de Letícia. Ela tem esse poder através da escrita dela. Ela não é muito assim de contato físico e tal, vocês não sabem, mas através da escrita dela, ela consegue tocar você de verdade. Durante a pandemia, a gente perdeu um pouco o contato. Não por maldade não, gente, mas é porque a pandemia deixou a gente totalmente desestabilizado, realmente, né? E virava e mexia, ela me mandava um texto dela que condizia com aquela realidade que eu estava passando no momento. Eu ficava boba, porque como que era possível uma pessoa que nem estava convivendo comigo escrever um texto tão, assim, acolhedor, tão profundo, tão íntimo sobre algo que, sabe, era incrível. E vocês vão perceber isso no livro dela. Parece que ela te conhece há muito tempo. Ela, a partir dos textos, mostra que tudo é uma fase. Ela fala pra gente viver intensamente cada momento da nossa vida.
Ela fala sobre amizade, sobre amores, sobre desamores, sobre decepções, tristeza, angústias, sobre estudos da acadêmica, sobre prioridades, sobre autoestima. São textos diversos que vão ter aqui, que vão contemplar parte da nossa vida. São situações que podem acontecer com qualquer um no cotidiano, na vida. Eu não vou encher muita bola dela, não, porque senão ela vai ficar se sentindo. Mas ela tem esse dom da escrita, de saber traduzir, de saber interpretar muito bem. Acho que é a parte artística dela que fala mesmo sobre isso. E ela coloca tudo no livro, nos textos dela. Gente, adquirem. E é isso. A segunda participação especial é o Leonardo Fernandes, meu amigo do teatro e a pessoa perfeita para fazer uma análise crítica dessa obra. Ele vai compartilhar com a gente toda essa experiência, os sentimentos que ele teve do começo ao fim do livro. Olá, meu nome é Leonardo Fernandes Gomes, tenho 21 anos, moro na zona norte do Rio de Janeiro. Atualmente trabalho em escritório de contabilidade, porém já estagiei no Ministério da Fazenda. Faço parte também de um grupo de formação de atores chamado Jovens Atores do Brasil e também faço parte como ator da produtora 4 Artes. Vim nesse vídeo dividir um pouco com vocês sobre a minha experiência ao ler o livro Lembre-se de Mim, de Letícia Abreu. Vim contar um pouco da minha interpretação, da minha experiência ao ler o livro e vim dividir com vocês nesse vídeo. Logo de começo, numa análise superficial, o livro ele aborda diversos temas, dentre eles angústia, ansiedade, saúde mental, entre outros assuntos. São cerca de 97 textos em forma de poesia. É um livro rápido, gostoso de ler, porém bastante intenso. Textos, da Letícia, eles são passagens da vida da Letícia, propriamente na adolescência, onde ela tem um intenso conflito psíquico, com seu eu, tanto com seu eu interno quanto seu eu externo, ela e o mundo. Então, dentre disso, ela põe em forma de texto, em forma escrita, todos os seus sentimentos e as suas aflições. E destacar a escrita informal, que é uma escrita moderna. Então é muito legal e um ponto válido e parabenizar a autora por causa disso, ela falar de forma informal, de forma como o adolescente moderno hoje em dia fala. Uma forma que você não precisa ser acadêmico, uma forma não parnasiana de escrita, é de fácil compreendimento, Você lê o texto e você consegue compreender todas as palavras e sentir o que a Letícia quer dizer com essas palavras. O segundo ponto, eu quero destacar também como o livro é gostoso de ler, como o livro parece que tem um carinho, um afeto, ele tem um cuidado ao longo dos seus textos, ao longo de suas poesias. Aborda diversos temas, como já falei no começo do vídeo, que são de intenso conflito, A autora, ela sempre diz, que são acontecimentos da vida dela, porém que não deixam de ser de vários e vários e vários adolescentes hoje em dia, Ao longo dos textos, nós vamos deparando e presenciando acontecimentos que já nos aconteceram. E a gente sente como se a gente estivesse dividindo com a Letícia esse dia, sabe? Essa experiência, essa forma, esse olhar no mundo. Então destacar isso também que assim é sensacional. Parece que tem uma pessoa ali do seu lado te abraçando. O livro, ele muitas vezes ele passa da forma abstrata e ele acaba sendo praticamente uma forma física. Se pode se dizer, se pode se brincar assim. Porque parece que realmente tem ali alguém te abraçando, alguém te aconselhando ali muitas vezes e alguém acompanhando a leitura junto com você. Uma conversa breve que eu tive com a autora, ela conta a dificuldade que ela teve em pôr para fora seus sentimentos, em pôr no livro todos os seus textos que ela tinha separado. Então é uma autora independente. Ela revelou para mim nessa conversa breve que eu tive
ela revelou o quão difícil foi para ela pôr os seus textos para fora, publicar os seus textos. E eu sinto isso porque ao longo da leitura a gente vai percebendo, conforme as palavras, as dicas, cada minuciância assim que a gente passa, a gente vai percebendo que a autora ela realmente teve essa dificuldade e o quão é válido ela pôr em forma de livro e quanto ajuda, né, cada indivíduo. Para não me alongar muito, eu quero ler um texto que eu achei muito interessante e que dialoga um pouco do que eu estou falando aqui, né? O título é Seus Olhos. Tento fugir dos seus olhos, porque eles podem descobrir coisas que não tenho coragem para dizer com a boca. Quando você não está olhando, os meus olhos dizem tudo, e mais um pouco. Sempre fui péssima em esconder o que sinto, mas também sou péssima em falar sobre. Então eu acho que esse texto é magnífico, né? Porque ela expressa ali quando é difícil para ela falar dos seus sentimentos e ela pôr isso para fora e ajudar, de certa forma, vários adolescentes que também têm dificuldade em expressar seus sentimentos e pôr para fora em forma de palavras, seja ela da forma que for. Eu sinto a dificuldade da Letícia em pôr isso para fora. Então eu queria dividir e aconselhar a cada pessoa que está assistindo esse vídeo a adquirir o livro, porque realmente vale muito a pena, é uma experiência incrível e que se delicie assim como eu me deliciei com a leitura, que é uma leitura muito gostosa. E aí fica a minha dica. Agora eu quero finalizar esse vídeo dizendo que foi um prazer realizar esse projeto. Eu também quero agradecer a todo mundo que participou, divulgando muito nas redes sociais. E as minhas aparições especiais, a Agnes e o Léo, que trouxeram conteúdos super importantes e complementares, que fez toda a diferença nesse vídeo. Quero agradecer também a você que está nos assistindo e se ainda der tempo, quero te convidar a ir no lançamento do meu livro presencial dia 11 de junho, no Lira de Ouro, em Duque de Caxias, às 5 horas da tarde. Caso o lançamento já tenha passado e você ainda quer adquirir o meu livro, lembre-se de mim. É só acessar nos sites Amazon, Shoptime, Americanas, Editora Viseu, Submarino e mais algumas que talvez eu esteja me esquecendo. Mas muito obrigada por ter vindo até aqui. Até a próxima. Curta, compartilha, comenta, divulga para todo mundo, porque a gente tem que fomentar os artistas periféricos e dar aquela força para os nossos amigos. Então, muito obrigada se você fizer tudo isso.